governo Lula ficou sem verba para pagar as despesas deste ano. Olha só que novidade. Quem diria? A Beatriz Souza tem os detalhes. Ô Beatriz, e aí? Não tem despesa para pagar nada? Aliás, não tem dinheiro para pagar a despesa? Oi, André. Despesa tem a beça. Boa noite. Oi, André, muito boa noite para você, muito boa noite para todos que estão acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. É o que diz uma nota técnica do Senado, viu, André, que foi divulgada, né, essa nota técnica que foi elaborada pela Consultoria de Orçamentos aqui do Senado Federal e foi emitido como um alerta para a administração orçamentária, né, para o orçamento do governo federal. Isso porque essa nota, o governo do presidente Lula vai ter dificuldade em honrar com um valor de 105 bilhões de reais em despesas que estão previstas para este ano de 2026. São despesas, André, vinculadas a áreas tanto da saúde quanto da educação e também até mesmo de emendas parlamentares. E segundo esse levantamento da consultoria do Senado, o governo tem cerca de 330 bilhões em despesas obrigatórias somente para este ano de 2026. E aí, para o pessoal de casa entender, a gente separou fez uma arte para poder detalhar, né, que esses 330 bilhões são aproximadamente desse total Lá. Estamos com um probleminha técnico e a gente volta já com o link. Mas vamos rapidamente aqui falar sobre esses números, né? Que loucura aí, Musa. Na verdade, não é novidade. Loucura ele está acontecendo desde sempre, tá? Vamos lembrar que quando começou esse governo, Marcília, ele revogou o teto de gastos que colocava um limite no que o governo poderia gastar. Esse limite era o gasto do ano anterior, corrigido pela inflação, basicamente era isso, né? Para você não ter o incremento das despesas acima da inflação, o que torna, obviamente, as despesas uma bomba, como de fato aconteceram. Antes dele aprovar o tal do novo arcabouço fiscal, que vale lembrar, ele não conseguiu nenhuma meta ser atingida desde que ele criou, e ele alterou a regra 3 vezes para tentar alcançar e mesmo assim não alcançou. Mas nesse interim, antes de aprovar o arcabouço e a revogação da lei antiga do teto de gastos, que era do governo Temer, ele aprovou a PEC do estouro. E essa PEC do estouro aumentou a dívida pública em quase 200 bilhões de reais. Foi assim que o governo começou. Só que como não tinha a regra do arcabouço ainda estipulada, isso simplesmente incrementou na dívida e o governo pôde gastar. Como é que ele pôde gastar? Ele criou vários fundos que se chamam privados, não sei porque são chamados de privados, mas são fundos que ele cria, fundo garantidor, o BNDES, fundos do BNDES, e ele pegou dinheiro público e depositou nesses fundos. Depois, quando ele distribui para fazer auxílio gás, bolsa, uma série de outros programas que foram criados, subsídio de eletricidade, agora para o subsídio da compra de carros, motos, por parte dos entregadores de aplicativo, ele pega esse dinheiro que foi depositado nos fundos e usa esse dinheiro para essas funções. Só que como o dinheiro já está no fundo, ele não entra na regra do arcabouço fiscal. E aí ele vem a público e diz que o déficit é menor do que de fato é, porque não está sendo computado esse dinheiro que já foi colocado no fundo. O que significa isso? Voltamos aqui. Você tem na sua casa os gastos com aluguel, com luz, com telefone, com escolas e supermercado. Só que o preço do supermercado está muito alto, então eu resolvo colocar uma planilha separada. Aí eu não quero que seja computado nos meus gastos gerais. E é isso que está acontecendo. Então o governo vai gastando dentro desses fundos, distribuindo esse dinheiro, o dinheiro entra na economia e isso estimula a inflação e aumenta o endividamento. Vamos ter, a Beatriz voltou, temos o link de volta, deu um probleminha técnico e daqui a pouco a gente volta aqui a analisar, mas a Beatriz está conosco de novo. Beatriz, você caiu aí, foi muita despesa, você caiu, o link também caiu no buraco do precipício do governo?
Muito peso, né? Mas a gente volta, a gente traz aqui de novo essa informação. Então, recapitulando, André, essas despesas de 105 bilhões de reais, o governo vai ter dificuldade em poder quitar. Isso porque há uma dívida, né? O total é de 330 bilhões em despesas não obrigatórias somente para esse ano de 2026. Acontece que desse total, 226 bilhões são de dívida somente deste ano, que foram geradas neste ano, mas 104 bilhões são de anos anteriores, ou seja, uma bola de neve, as dívidas ali vão se acumulando e vieram parar então neste ano de 2026. E aí o problema é o limite, né, financeiro disponível para poder quitar todo esse valor. Esse limite estabelecido é de 225 bilhões de reais. E aí sobra, a conta não fecha, né? Sobra então, falta, né? Então, esses 105 bilhões, e é por isso que o Senado então fez esse alerta e disse o seguinte, que o dinheiro até existe, mas o governo não pode usar, porque há então esse limite de 225 bilhões. E aí há duas situações, dois caminhos para que isso possa ser solucionado, André. Um deles é o aumento de arrecadação, ou seja, pesa aqui no nosso bolso, né? Nós que somos brasileiros, que pagamos então os nossos impostos, ou então uma negociação, né? Toda a discussão em torno do orçamento. Mas a gente sabe que se trata de um ano eleitoral. Até o momento a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, não chegou a ser pautada, a ser discutida aqui dentro do Congresso Nacional. Ano passado foi aprovada com muito atraso ali, já no limite, ou seja, pouco foi discutida, e neste ano a expectativa é de que essa LDO seja aí postergada para ser aprovada também às pressas, viu, Tiago? Então, esse é o cenário e a forma de resolver. Ou essa negociação da LDO, que eu já disse que é muito pouco provável por conta do ano eleitoral, calendário apertadíssimo, os parlamentares focados de fato em suas bases eleitorais, e o outro lado, que é pesar no bolso do brasileiro, que é justamente aumentar a arrecadação do governo. Volto com você, André. Obrigado, Beatriz. Boa noite aí para você. E eu confesso que eu não sei se vocês também fazem a mesma coisa. Eu sou maluco, mas eu fico vendo o link, que nem estava a Beatriz ali, e eu fico olhando o que as pessoas estão fazendo atrás do link. Então tava lá um bombeiro conversando com a pessoa no fundo e aí passa um, passa outro, e quando é sexta-feira que aparece o link ali no Congresso, não tem ninguém, é incrível, não passa ninguém, é um silêncio total, você escuta a voz até da repórter, ela fala, vem o eco das próprias palavras. Agora, tirando isso, eu tenho a solução, Musa. Você estava falando de número, é bilhão para cá, bilhão para lá, eu tenho a solução. E a solução para o nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim, ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Já dizia Raul Seixas, o Raulzito. Você gosta do Raulzito, Mota? Eu gosto de algumas coisas. Eu não gostava antigamente, né? Depois eu passei a olhar as coisas que ele fez com outros olhos, mas eu gosto de algumas. Agora, em relação a essa notícia, né, que a gente acabou de ver aí, isso me lembra aquela rima, né? Num ninho de mafagafos, a 7 mafagafins. Porque é bilhão para cá, é bilhão para lá, é a dívida, é o déficit. Olha, deixa eu ser sincero com vocês, a maioria das pessoas não entende o que está acontecendo, né? Nós que trabalhamos com R$1.000, quando entra nesse negócio de centenas de bilhões, a gente não entende. E eu só queria fazer um esclarecimento aqui, porque eu acho que há um grave erro conceitual nessa discussão. Estão dizendo que agora o governo não tem verba, né? O governo ficou sem dinheiro. Meus amigos, o governo nunca fica sem dinheiro, porque o dinheiro do governo é o nosso dinheiro. Não existe essa hipótese do governo não ter dinheiro. Primeiro, o governo tem uma maquininha de imprimir dinheiro. Se faltar dinheiro, o governo gera novo dinheiro. Ele faz isso usando lá um esquema com o Banco Central. Depois, se a maquininha de imprimir dinheiro não estiver funcionando bem, o governo pega dinheiro emprestado. O governo faz isso à torta e à direito. Inclusive, nós
emprestamos para o governo, a gente não sabe, né? Você investiu lá num fundo e você acha que o seu dinheiro está lá numa aplicação na SpaceX ou na Apple? Não, o fundo botou dinheiro no papel do governo. Você emprestou dinheiro para o governo. E a terceira forma do governo conseguir dinheiro a gente conhece muito bem, né? É o governo cobra imposto, meus amigos. Agora vem aí o split payment. Agora vem aí a reforma tributária, a maior alíquota de IVA do mundo. Então essa notícia não é que o governo não tem dinheiro. Somos nós que vamos ficar sem dinheiro. É o dinheiro do nosso bolso que vai ficar cada vez menor. O governo, vocês não se preocupem. Eu garanto que ele vai dar um jeito. Eu queria entender a fala, porque o Haddad disse, eu assisti os debates, o Haddad disse que está tudo bem, o único problema do Brasil é São Paulo. Então eu queria entender. Tá bem para ele, Marcília, para eles o Brasil está ótimo. Isso é um grande erro que eu acho que a gente comete, de achar que eles olham para a situação do Brasil da mesma forma que a gente. Eles trabalharam para que isso que está acontecendo hoje acontecesse. Ou vocês acham... Não, deixa eu fazer uma pergunta para vocês honestamente. Vocês acham que essa turma que está no governo não sabe fazer conta? Vocês acham que na máquina permanente do governo federal não tem bons economistas, bons contadores, não tem gente que sabe fazer a conta de despesa e receita? Claro que tem. Vocês acham que isso é surpresa para eles? Olha, caramba, você não imagina o que aconteceu. Tá faltando 105 bilhões aqui. Eu não sei como é que isso aconteceu. Marcília, isso não é acidente. Isso é o projeto. Musa, e aí? A música dizia, nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Dizia a música do Raul lá, Aluga-se, que eu citei aqui. Aliás, ontem eu citei Wilson Batista e hoje eu cito Raul Seixas. Você vê que a gente vai também trazendo aqui elementos da cultura. E aí, nós não vamos pagar nada na música, mas aqui na vida real vamos pagar uma bucha, não? Pelas regras orçamentárias, o que já aconteceu e o que tende a acontecer mais ainda, claro que, como o Mota falou, eles vão encontrando subterfúgios e maneiras para driblar as regras, mas a verdade é que há uma limitação, uma certa limitação, até mesmo para o governo se endividar, que ele não vem tomando conta disso, ele vem acelerando esse processo como um todo, né? Mas é importante lembrar, o governo emitiu 2 dívidas nas 2 últimas semanas em que ele teve que cancelar esse leilão por pouca demanda interna em uma das dívidas que ele emite. Então o sinal amarelo começou a soar em alguma parte mais técnica da coisa. Mas o que acontece é que você tem essa limitação orçamentária e que o governo precisa gastar para bancar, por exemplo, os ministérios. Se ele não tem esse dinheiro, ele vai cortando o dinheiro dos ministérios, que foi o que aconteceu já com 2 deles, que foi o da educação e o da saúde. Então veja que para manter uma máquina pública perdulária que gasta muito mais do que arrecada, quando bate nessas limitações, ele precisa cortar os gastos de alguns ministérios. Ele não corta da viagem dele, ele não corta do auxílio terno de grande parte ali dos políticos que compõem essa massa burocrática, não corta dos carros que eles têm à disposição, não cortam de tantos suplentes, de tantos assessores, de tantos servidores de café. Não, isso deixa rolar. Mas ele é obrigado a cortar dos ministérios de educação, de saúde, de infraestrutura. E quem paga essa conta? Justamente os mais pobres. Então, é exatamente o que a gente vem falando que deixa cada vez mais explícito e mais óbvio. O governo que diz há 2 décadas lutar pela diminuição da pobreza no Brasil é justamente o governo que mantém essa diferenciação de classe social. E como o Mota falou, não é sem querer, é método. E esse método começou lá atrás e tem dado certo para eles, mas não para a população brasileira que está cada vez mais endividada.